Mas agora vamos falar sobre direito. Vamos falar sobre direito, vamos falar sobre benefício de prestação continuada para idosos e também pessoas incapazes para o trabalho, né, que sejam de baixa renda, com o doutor Guilherme Colim, que já está aqui com a gente. Doutor Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você que está em casa. Bom, doutor Guilherme, semana passada falamos sobre a conveniência aí, né, de se ajuizar uma interdição judicial do dependente químico, né? No meio da entrevista falamos sobre a situação da pessoa que é doente e jamais pagou INSS e com isso chegamos ao benefício assistencial chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada, e hoje vamos falar mais sobre ele. A gente já pede sempre para você se inscrever lá no YouTube, no canal Saiba Direito, se inscreve, Dr. Guilherme Colim, né? Tem vídeos mais curtos, vídeos mais explicativos, assista os vídeos até o final ali, é importante, né? Não pule as propagandas e compartilhe sem moderação. Também pode fazer os seus comentários, deixa lá que na medida do possível o Dr. Guilherme vai respondendo, né? Doutor Guilherme, vamos fazer o seguinte, ó, vou dividir essa entrevista hoje na parte administrativa e na parte judicial, tá bom? Nessa primeira parte, falando apenas que é acessível ao consumidor sem precisar entrar na justiça, né? E depois a gente fala sobre as variações aí, flexibilizações judiciais. Pode ser? Aquilo que a pessoa consegue administrativamente. Isso. Vamos começar. O que é, então, o benefício de prestação continuada? BPC está lá na LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Se você for advogado ou não, se for curioso, põe no Google, LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, e ali regula este benefício. Um benefício assistencial devido ao idoso de baixa renda ou a pessoa que não idosa seja incapaz para o trabalho, mas também seja de baixa renda. Baixa renda é um requisito permanente e o segundo requisito é ou idoso ou incapaz para o trabalho. Bom, e quando é que deve ser a renda para se conseguir na via administrativa esse benefício assistencial? A gente está falando aí daquilo que se consegue sem se necessário entrar na justiça. Aquilo que a administração pública reconhece. Isso. Baixa renda será a renda per capita familiar, a renda familiar per capita de até 1/4 do salário mínimo. Ou seja, soma-se a renda de todos os familiares que moram naquela casa, soma-se a renda de todos e divide-se por todos, inclusive as crianças. Então, tem lá um casal, mais o avô, lá, ou a sogra, tanto faz, mais 3 filhos pequenos, mais um genro, não interessa. Soma-se a renda de todos, divide pelo número de pessoas de todas as idades, para fazer a divisão. A gente vai chegar num número. Renda total dividida pelo número de pessoas, qual foi o resultado? Se esse resultado foi de até 1/4 do salário mínimo, o requisito da renda está atendido. E qual é o passo a passo aquele? Passo a passo, tutorial. Vai lá no CRAS e faz o cadastro único. Lá no cadastro único, lá no CRAS, você vai informar a sua idade, isso aí está dentro dos dados que você informará, o nome de todas as pessoas que moram na sua casa. O nome e a renda de todos eles. Então lá, é o fulano de tal, você, que é casado com a fulana de tal, que tem o fulano e beltrano que são os filhos, tem mais a nora ou o genro, digamos que mora ali, tem mais a sogra. Vai colocando o nome de todos. Vai colocar a renda de todos. E isso no cadastro único. Depois é encaminhado o pedido de benefício assistencial junto ao INSS. Este pedido, embora seja feito a perícia junto ao INSS e tudo mais, ele não é previdenciário, é um pedido assistencial, mas a máquina pública utiliza a estrutura do INSS para isso. É feita a perícia se você for incapaz para o trabalho, é claro que se você for maior de 65 anos de idade, aí a questão não é pericial, né? Mas é feito um pedido lá também. E caso reconhecidos os requisitos, é concedido o benefício do BPC, Benefício de Prestação Continuada. E os dados devem ser renovados uma vez por ano. Então, seu filho estava desempregado, arranjou um emprego? Muito bem, talvez você perca o benefício. Agora, doutor, se por acaso esse benefício for negado, né, pelo fato da renda ultrapassar o limite, ainda é possível discutir isso em juízo? Aí agora a gente vai para a questão judicial.
O conceito de baixa renda que a administração pública, não estou respondendo a tua pergunta ainda, o conceito de baixa renda que a administração pública reconhece é objetivo e matemático. O Poder Judiciário, inclusive tem uma decisão emblemática do STF antiga, diz o seguinte: quando os requisitos objetivos forem atendidos, o assunto está encerrado e a baixa renda é reconhecida. Quando os requisitos objetivos não forem atendidos, aí o segurado... Desculpa, segurado não, porque o benefício não é para segurados, é para pessoas de baixa renda. Aí a pessoa poderá demonstrar a baixa renda de outras formas. Primeiro, o judiciário tem excluído do cálculo da baixa renda, o judiciário tem excluído o benefício de até um salário mínimo recebido pelo cônjuge. Então, um casal tem filho ou não tem filho, não importa, o marido recebe um benefício de até um salário mínimo. Aí a esposa vai pedir o BPC. Vamos fazer o cálculo da média da renda? Vamos. Aos olhos do judiciário, aquele um salário mínimo do marido tem sido excluído da conta. E mais, as despesas indispensáveis para a sobrevivência com dignidade. Para a sobrevivência digna. Quais são as despesas que aquela família tem? As despesas indispensáveis. Essas também são retiradas da base de cálculo. Então, aos olhos do Poder Judiciário, soma-se a renda de todo mundo. Se é possível excluir a renda do cônjuge que ganha até um salário mínimo. E aí, não chegou num quarto do salário mínimo por pessoa. Beleza. Vamos ver o que dá para tirar desse somatório. Deu para tirar isso. Divide-se novamente pelo número de pessoas. Aí se chegou naquele um quarto do salário mínimo. E aí, então, é possível, não estou dizendo que é garantido, que seja concedido o benefício de prestação continuada. Isso acontece porque o conceito de baixa renda depende muito. Um quarto do salário mínimo por pessoa no interior do Maranhão. O Maranhão é o estado com a renda per capita menor do país. São Paulo é maior, o custo de vida é maior. Então, aquilo que pode ser insuficiente para uma família viver numa região pode ser suficiente para outra. Porto Alegre e o interior do Rio Grande do Sul também tem essas variações. Então, é possível, no processo judicial, relativizar o conceito de baixa renda. Doutora, a gente recebeu agora aqui do seu José Adão, eu acho que ele tem menos de 65 anos, tá? Ele não mandou a idade, tá? Mas eu acho que ele tem menos. Ele diz o seguinte, ó, que no caso do idoso com 65 anos ou mais, fica mais fácil provar. Exato. Mas ele quer saber no caso da incapacidade para o trabalho, se a perícia do INSS negar, é possível discutir isso em juízo, assim como se faz com os pedidos de auxílio-doença? Em certa medida, Cris, essa pergunta do seu José Adão, ela é parecida, ela é coerente com o que a gente estava discutindo na semana passada sobre o dependente químico. São dois requisitos, a idade, e aí não tem discussão, né? Ou a pessoa tem 65 anos de idade ou não tem. Ou a incapacidade para o trabalho. A incapacidade para o trabalho passa por uma perícia. E aí, respondendo ao seu José Adão, é possível discutir em juízo, sim, e é muito comum o perito, na fase administrativa, concluir que aquela pessoa está apta ao trabalho, e na fase judicial, o perito da vara previdenciária, porque esse assunto tramita na vara previdenciária, reconhecer a incapacidade. E aí, o benefício do LOAS, ou BPC, será concedido na via judicial, contrariando aquela conclusão do perito administrativo. Então, é possível discutir, sim, e mais. No caso da baixa renda, nós estamos falando de uma questão de relativização de um conceito, o que é pouco aqui pode ser bastante lá e assim vai. No caso da incapacidade para o trabalho, ela pode ser decorrente de questões médicas e físicas, de questões médicas psiquiátricas e tem também as questões sociais.
eu tenho uma deformidade, eu tenho uma obesidade mórbida, eu tenho HIV, eu tenho uma doença que gera estigma social. Isso pode gerar incapacidade. E se você for advogado, eu recomendo que você peça um estudo social, uma avaliação com assistente social. Eu já obtive resultados favoráveis em que o médico perito disse que aquela pessoa estava apta ao trabalho, mas o assistente social disse que ela, por questões sociais, não estaria em condições de ingressar no mercado de trabalho. Vamos lá então, doutor Guilherme, dicas estratégicas que eu gosto bastante, tá? Olha aqui, ó, sou idoso, tenho um filho com renda que mora comigo e a renda dele impede a configuração de baixa renda. Eu posso omitir isso do cadastro único? Isso tem na composição familiar, tem algumas pessoas, né? No exemplo, tu é a pessoa que está pedindo o benefício e tem um filho lá que a renda dele ultrapassa, inviabiliza a obtenção do benefício por ultrapassar aquele 1/4 do salário mínimo. Se você omitir uma informação, você estará cometendo um delito. Uma fraude. Uma fraude e, portanto, eu recomendo que não o faça. Muito bem. Eu posso, então, mudar de endereço, por exemplo? Moralmente, isso talvez seja discutível. Tecnicamente, aí é possível. Vamos lá, Cláudio. Tu tem mais de 65 anos de idade ou incapaz para o trabalho e tu é casado, tem uma renda X ou não tem, coisa e tal, mas tu tem um filho ali que tem uma renda tal. Tá. Aí tu tá fora, tu não atende os requisitos. Aí o que tu faz? Tu vai ali e aluga um quartinho no outro endereço, tu te muda e aí a composição do teu grupo familiar mudou. Sim. E aí, então, tu te adequou à renda. Moralmente, eu acho isso um pouco questionável, mas tecnicamente funciona. Né? Tu pode botar teu filho para fora de casa ou tu pode sair de casa. Né? Mas, um detalhe, se é para fazer isso, que faça isso antes de ir lá no CRAS fazer o cadastro único. Perfeito. E cuidado, pessoal, nem sempre, mas algumas vezes o CRAS manda um assistente social sem avisar na casa da pessoa. O INSS também manda sem avisar. Então, recomendo que não pratique esse tipo de fraude. Omitir o nome da pessoa. Né? Se você vai se mudar, vai trocar de endereço, ou vai pegar o seu filho, que ganha melhor, e vai botar ele para fora de casa, quando o assistente social, caso ele vá de surpresa na sua casa, e entrar no imóvel para ver quantas escovas de dentes tem pendurado ali no armarinho, né? Quantas toalhas tem no varal, né? Esse tipo de coisa, é bom que aquilo que ele encontre lá seja coerente com o que foi informado no cadastro único. Muito bem. Agora eu queria perguntar uma coisa para o doutor Colim, que não está tão dentro da nossa pauta aqui, mas que está ao mesmo tempo. Claro. Porque na sua experiência, né? Por que é que o INSS nega tanto e nega de quem realmente tem Cris, a necessidade? Se eu responder o que eu realmente penso, eu posso ser processado ou, dependendo, posso até ir para a cadeia. Estou exagerando. Não, mas então eu vou dizer. O INSS, estou sendo sutil, porque o que eu realmente penso, eu não estou dizendo, eu vou dizer 10% do que eu penso. Certo, tá? já está valendo. Porque o INSS é mau, e mau em todos os sentidos. Olha só, Cláudio e Cris, olha só que coisa bizarra. Antes da reforma da Previdência, o cálculo do auxílio-doença era 91% da média das contribuições. O cálculo da aposentadoria por invalidez era 100% da média. E aí o segurado ficava sendo torturado sadicamente, tendo que renovar o seu auxílio-doença quando ele tinha uma doença, uma lesão que estava na cara que não seria, que é incurável. Depois que entrou a reforma da Previdência, muitos segurados que recebiam 91% da média das contribuições pelo auxílio-doença, que ainda é, o critério de cálculo pela regra atual, foram aposentados por invalidez para receber 60% dessa média. Que coisa estranha, né?
Pô. Isso que estou dizendo aqui é 10% do que eu penso. Mas se eu falar um pouco mais, eu posso ser processado. Muito bem, mas quem quiser saber um pouco mais pode lhe contactar diretamente, Pode, né, doutor Guilherme? Por favor, seus canais de comunicação. Muito obrigado. CRJ Advogados, Instagram e Facebook. Colim.Guilherme, meu Instagram pessoal. Tem mais coisa pessoal do que questão jurídica lá, mas atendo também muitas vezes, respondo pelo direct do Instagram. WhatsApp 51 999857991, telefone fixo 51 32 28 12 19 e, por favor, YouTube, canal Saiba Direito. Tá aí. Obrigado, doutor Guilherme Colim, pela participação. Uma ótima semana. Eu que agradeço. Muito obrigado, Cris. Obrigada, doutor Colim. E nas agências do INSS não tem papel higiênico nos banheiros e nem água para as pessoas tomarem. Não precisam, né? É uma desumanidade. É verdade. Sádica. É verdade. Lembrando sempre que o benefício ele foi fruto de um pagamento ao longo da vida, né? Verdade. Não tem... O que eu acho que o correto era que os peritos do INSS e os servidores do INSS tivessem o regime geral da Previdência. Porque, Cláudio, tu vai te aposentar pelo regime geral da Previdência, mas o perito do INSS e o servidor do INSS, esse tem o regime próprio que, segundo as associações de classe, não é um privilégio, mas, por alguma razão estranha, todos querem ir para este regime. Fica a dica.